Bom, boa noite a todos. Nós estamos dando prosseguimento a um programa de encontros com artistas aqui no museu, que é uma atividade que se iniciou no segundo semestre de 2010, num trabalho conjunto entre o Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas, da ECA, USP, e do Museu de Arte Contemporânea. Então, desde o segundo semestre de 2010, toda terça-feira, às 6 horas da tarde, nós temos esse programa, o MAC Encontros Artistas, e hoje é um dia bastante especial, porque estamos trazendo a Carmela Gross, uma das artistas mais significativas da atualidade, e que tem uma história muito forte com a Universidade de São Paulo, porque faz anos que a Carmela está ligada à universidade, e também bastante ligada ao MAC, de alguma forma. Então, eu acredito que ela terá muitas coisas para nos contar, e eu espero que seja muito agradável para todos. Muito obrigado. Carmela, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. É muito importante para nós artistas poder conversar com o público em geral, porque em geral a gente tem uma presença muda, né? A gente faz os trabalhos e os trabalhos ficam no lugar da gente. Então a gente parece aquela eminência parda que produz coisas que têm significado, mas o artista, ele paira no ar e é muito difícil. Tem exceções, evidente, a performance está aí para me desmentir, mas, de qualquer modo, é muito bom poder conversar diretamente com as pessoas, dizer quais as intenções dos trabalhos, o que foi conseguido, o que não foi conseguido, como foi encaminhado o projeto, como se desdobrou, quais os outros artistas que estavam junto nesse momento de determinado trabalho. Então, para isso tudo, a gente precisa de ocasiões como essa. Por isso, eu agradeço você, Tadeu, muito obrigado pelo convite. E estar aqui, de fato, é uma coisa muito boa, muito importante, e que eu faço de coração aberto. É uma coisa que, para mim, é extremamente compensador e significativo. Eu selecionei para vocês um conjunto de trabalhos. Quando o Tadeu falou comigo, ele disse que seria importante também comentar as obras que estão no acervo do MAC. Então, elas são, até certo ponto, recentes, algumas menos recentes. Uma obra de juventude lá de trás, quando eu ganhei um prêmio Jovem Arte Contemporânea. E então vou mostrar uma série de trabalhos, e os últimos trabalhos meus se referem principalmente a intervenções urbanas. São trabalhos grandes na escala da cidade, e alguns outros trabalhos menores, mais pontuais, a minha tese de mestrado, a minha tese de doutorado, a minha relação com a universidade, que, de fato, me obrigou a me organizar e apresentar essas teses, a defender teses e a pensar do ponto de vista da contribuição teórica com o pensamento na arte. Tudo isso era muito novo. A minha tese de mestrado é de 81, aonde só existiam 2 artistas que tinham feito esse tipo de defesa, que era a Regina Silveira e a Renina Katz na FAO, a Regina na ECA. A gente não tinha nem modelos, nem uma tradição onde a gente pudesse seguir alguns passos. Então era muito complicado, a gente achava que era só fazer os trabalhos e que não tinha que falar mais nada.
Outra linha de professores achava que a gente, sendo professor, teria que sim defender o que estava sendo feito ali para que aquilo pudesse ser transmitido. O compromisso com o ensino, ainda que essa palavra pareça dura do ponto de vista da arte, porque fica um pouco complicado se falar, então eu vou te ensinar a fazer arte. A gente não ensina a fazer arte, a gente ensina alguns procedimentos, alguns modos de trabalhar, discute repertório, estabelece relações, e é isso, do meu ponto de vista, é que significa ensinar arte, né? Então, é fazer as pessoas pensarem. Com tudo isso, a universidade nos obrigando a fazer as teses de mestrado, doutorado, o que quer que seja, a gente tinha que pensar o modo de equacionar o próprio trabalho numa plataforma de entendimento, numa plataforma de discussão teórica, numa plataforma de encontro com os alunos. Então, talvez eu não fizesse isso se eu não estivesse na universidade. Então, o fato de ter sido obrigado a fazer isso foi um ganho muito grande, e eu só posso ficar agradecida por ter tido a obrigação de cumprir essas etapas. Então, eu vou mostrar uma série de trabalhos para vocês. Tudo que vocês quiserem perguntar é para interromper no meio, não é para esperar o final, porque eu acho que a arte se dá exatamente nesse embate, quando surge a dúvida, quando vem a pergunta, quando há a necessidade de uma explicação maior ou de esclarecer coisas. Então, é importante que vocês façam perguntas no momento em que estiverem passando as imagens. Não precisa esperar até o fim da palestra, porque também isso aqui é um bate-papo, aonde trata de uma pequena amostragem de trabalhos. É como se vocês fossem visitar virtualmente uma exposição com alguns trabalhos meus, com um documento desses trabalhos, na verdade, porque são fotos, né? E em quase todos eles, salvo alguns que não se desenvolveram como projeto, mas em praticamente todos os trabalhos vocês vão ver que tem uma parte inicial que trata de projeto. E aí eu acho que era bom conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que a ideia de projeto, ele não é fundante do trabalho, ele é uma ferramenta de tornar um desejo, um aspecto imaginário, uma configuração mental. O projeto ajuda a racionalizar, a constituir os elementos daquilo que vai ser feito. Então, em todos eles, alguns têm projetos mais desenvolvidos, outros menos, mas a ideia de projeto, para mim, e do desenho, é como a formulação, a constituição de uma experiência visual que só vai se dar no papel, no projeto, para ser depois realizada. Então, é uma etapa de entendimento, de racionalização, sim, de constituição dos elementos técnicos, de pensar os materiais, de articular tudo isso com o espaço dado, porque o trabalho não, principalmente no meu caso, o meu trabalho se dá sempre em relação com o espaço, com alguma coisa, salvo alguns trabalhos que vocês vão ver que se constituem como unidades independentes. Os outros todos são dependentes do espaço aonde eles vão ser colocados. E nessa medida ele tem que criar essas correspondências, as possibilidades, a condição de viabilidade. Tornar possível um trabalho num espaço é você dominar e puxar todas as linhas de força que estão implicadas ali para que isso possa, de fato, ser feito, né? Acontecer. Vamos ver os trabalhos, fica mais fácil, né? Explicar no contexto do trabalho do que assim no abstrato.
Então, combinados, tá bom? O que vocês quiserem perguntar, pode interromper a hora que quiser. É só começar nesse negócio aqui do lado direito, é isso? Esse é um trabalho que eu mandei para a Jovem Arte Contemporânea, em 69, ganhou um prêmio, e os prêmios eram aquisição, então esse trabalho pertence ao acervo do MAC. Vocês desculpem a foto, mas a culpa é do MAC mesmo, porque eu liguei para cá, pedi uma foto e me mandaram essa em baixíssima resolução, e aí era a única coisa que eu tinha, porque o trabalho lá atrás, a gente nunca pensava em documentar, em ter fotos, em ter uma boa documentação dos trabalhos. Eu não tinha essa documentação, e é esse só o trabalho que vocês podem ver. São 2 desenhos feitos muito semelhantes um ao outro, são manualmente construídos, um colocado de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo, no sentido de embaralhar a ideia de desenho como obra única e importante, mas que isso poderia estar já numa possibilidade de reprodução. Por isso está o desenho como projeto de gravura. Em seguida, vocês têm aí os carimbos, né? Que foi uma série feita em 1979. Na verdade, essa prancha aí tem 1 metro por 70, eram 80 pranchas, onde cada uma delas tinha uma unidade para ser carimbada. Nesse caso, é esse pequeno fragmento de linha, esse segmento que foi carimbado desse modo. Isso constituía uma das 80 pranchas. Eram 4 séries de 20, que eu separei em 4 séries. Eram 20 pranchas com rabiscos, 20 com linhas, pinceladas, outras 20 e manchas, outras 20. Esses fragmentos de linhas e de pinceladas eu ia recolhendo de outros desenhos, de outros artistas. Eram como se apropriar de certos fragmentos já do mundo da arte para recompô-los nessa composição burocrática que está aí, né? Uma coisa atrás da outra, uma coisa do lado da outra, num momento político bastante... Era significativo que isso fosse assim naquele momento de ditadura, e onde os trabalhos não podiam ser expostos, os trabalhos grandes em grandes exposições. Muitas vezes as exposições foram fechadas, os artistas foram chamados para darem depoimentos na polícia, outros tantos foram presos, outros desapareceram. E toda a arte desse período, se vocês forem fazer uma pesquisa mais exaustiva, vocês vão ver que esses anos 70 são anos de encolhimento, de pequenos trabalhos, de muito poucas exposições, de exposições boicotadas. Então, isso se dava num âmbito muito restrito, onde os artistas se reuniam em pequenas cooperativas ou em exposições coletivas organizadas por eles mesmos. Enfim, há um encolhimento, um sombreamento da arte de toda a sua potência expressiva. Nesse momento fica reduzido ao branco e preto e ao mínimo formato. Esses carimbos eram feitos diretamente no papel, sem nenhuma demarcação. Esse é um dos trabalhos que o projeto está na cabeça, mas ele depende do gesto, e do gesto certeiro, como se fosse um soco, uma punhalada, uma facada, porque tinha que dar certo, né? Aí está o carimbo, para vocês verem como é que era, o carimbo de borracha, a estrutura de madeira. A madeira aproveitada, né?
como vocês podem ver. Essa série seguinte é a série do projeto para construção de um céu. É um conjunto de 33 desenhos de lápis sobre papel. A dimensão desse trabalho está marcado aí para vocês verem, de 70 por 1 metro, todos na horizontal, aonde vocês têm a anotação da parte maior do papel. É um desenho de observação feito com lápis de cor, várias camadas de diferentes tonalidades, de cinzas, de azuis, de rosas, amarelos, etc. Depois, nessa parte de baixo, vocês vão ver que tem são anotações das cotas, onde o que está em cima, desenhado fluidamente como cor, ele se apresenta embaixo como projeção, como se fosse um desenho técnico da nuvem, com as cotas e as anotações. Então, todas essas linhas feitas em nanquim, que vocês veem aí nessa parte quadriculada de baixo, na verdade, é uma projeção ortogonal das massas cromáticas que tem em cima, como se fosse um outro tipo de anotação do desenho. No lado esquerdo, vocês têm aqui um fragmento da carta celeste. Eu peguei a carta celeste do hemisfério sul, dividi em 33 pedaços e coloquei cada fragmento em cada um dos desenhos. A série é de 33 desenhos. E no canto direito, vocês vão encontrar uma anotação como se fosse projeto arquitetônico, aqueles carimbos de plantas de arquitetura, que você põe o nome do lugar, da coisa, o número, enfim, as anotações de arquivamento quase, né? De arquivamento ou de identificação de um determinado desenho. Isso tudo era para discutir a questão do desenho como projeto, desenho como desenho técnico, o desenho feito com instrumento a partir da observação do céu noturno e a ideia de projeto como arquitetura, como construção. Essa era a tese de mestrado. São 33 configurações diferentes. Eu não sei se vocês chegaram a ver, estava na exposição de 2010 da Estação Pinacoteca. Toda vez que a gente mostra o trabalho numa conversa como essa, parece que o trabalho já nasceu assim, só podia ser assim mesmo. Ele tem áreas de absoluto, né? Não, mas não foi nada disso, né? Teve muitas idas e vindas, muitos rascunhos, muitos pequenos desenhos, muita pesquisa, muita indecisão em relação à escala, ao tamanho do desenho, até o dinheiro, né, para comprar esse papel caríssimo, um papel fabriano, comprava de 3 em 3, porque não dava para comprar os 33 de uma vez. Comprava 3, fazia o desenho em nanquim, depois... Isso tudo depois de estar muito decidido, depois de ter feito muitos ensaios em escala menor, em esquemas menores, em raciocínios diferentes. Tudo isso anda por caminhos e que depois que a obra está pronta, parece que esses caminhos que deram errado se apagam, né? Mas, não, olha, tem um material gigante em cima de todas as dúvidas e incertezas. Eu acho que é bacana falar isso para vocês que estão estudando arte, para vocês que estão cursando arte, porque senão, eu não gosto de que o trabalho seja visto assim com a sua aura de um acontecimento que parece que brotou de geração espontânea, né? Que veio à luz já desse jeito como ele está. Não, não é nada disso. Isso aí é a condensação de um longo processo de pesquisa, de 6 anos de trabalho, que resultou nisso aí. Esse dá para ver com maior clareza a projeção embaixo, né? Que ela fica achatada por causa a medida das cotas são menores do que
como se isso fosse quase a nuvem espelhada na água, né? Esse é um outro trabalho que é da coleção do MAC, por isso ela está aí, faz parte da minha tese de doutorado de 87, que era um conjunto de pinturas que eu chamei de pintura-desenho, e onde a tela era toda recortada nesses fragmentos que estão aí, que a foto não mostra muito, mas isso são 9 figuras geométricas, né, quadrados e retângulos, para dizer que a pintura se desenvolve nesses fragmentos e os fragmentos que se recompõem depois numa unidade. Também para discutir não a pintura como tal, como um valor de representação, um valor de acontecimento expressivo, mas como um dado construtivo de formulação de um pensamento. Essa é a mesma coisa, são fragmentos de tela de novo, com positivos e negativos dessa pintura, com articulações de fundo e figura, com toda, na verdade era um discurso sobre a pintura nesse momento, que vinha tendo um altíssimo prestígio do ponto de vista dos movimentos mercantis, né, mercadológicos, etc. Então, essa romper com esse discurso, nesse momento, para mim, era importante. Em fragmentos que tocam até um aspecto bastante decorativo da composição, né? Como se fossem azulejos e... Enfim, uma longa discussão sobre a ordem da pintura. Até que tem uma série de 5 pinturas desta linha aí, onde tem a pintura sobre a tela e o desenho direto na parede. A linha, ela ultrapassa a área da tela, a superfície, o contorno, o limite da tela, para se desenvolver no muro. No muro, na parede, enfim, aonde ela esteja colocada, como componente dela. A minha exposição dessa tese de doutorado foi feita uma exposição também aqui no MAC, no prédio da frente, né? Ainda existe aquela sala de exposição lá na frente, Tadeu? Não, né? Foi naquele pedaço de lá. Essa é outra obra do acervo do MAC também, foi feito na Capela do Morumbi. Havia um projeto desenvolvido pela Sônia Salstein, que nesse momento era diretora de artes plásticas do Centro Cultural São Paulo, e a Capela do Morumbi fazia parte de um projeto criado por ela, onde ela convidava artistas para ocuparem essa capela. Depois isso virou uma terra de ninguém, qualquer um ia lá e pedia, os amigos de não sei quem, quando o projeto, a Sônia saiu e o projeto se encerrou nesse desenho original que ela tinha feito, de fato a Capela do Morumbi virou uma qualquer coisa, e agora eu acho que está sendo retomado de novo com projetos de mais qualidade, né? Então, a história da degradação dos espaços expositivos no Brasil também é uma história que devia ser contada, né? Os espaços, quando se inauguram, têm projetos, têm condição de se desenvolverem, de se armarem num novo pensamento, e aquilo depois cai não sei aonde, parece assim, ele nasce aqui em cima e depois ele cai ladeira abaixo. Então, é muito bom que a gente tenha o MAC, que pelo menos é essa instituição que tem estofo, que fica em pé, né? Mas esses espaços alternativos que se desenvolviam, que podiam ser ocupados de algum modo, de repente viram nada. A Capela do Morumbi é esse espaço que vocês veem, que vocês conhecem, né? Acho que todo mundo conhece isso, né?
É uma capela do século XVIII, eu acho. É isso, Tadeu? Né? Que tem esse pedaço de parede de adobe, é isso? Pô? É adobe, né? Taipa. É. E eu queria que fosse um trabalho que pendurasse nos entrecruzamentos das traves do telhado, da cobertura. Então, esse é o tipo de trabalho que devia ter projeto, não tinha nenhum projeto, eu só tinha uma foto dessa capela, aí eu falei assim, eu acho que nesses cruzamentos aqui vai dar tudo certo. Então, eu cheguei lá com todas as peças prontas e falei assim, agora vamos pendurar com fio de nylon no cruzamento das traves do telhado. E aí deu certo, mas não tem projeto. É muito engraçado isso, né? Cabeça mais solta e essa ideia de inclinação era para romper com a horizontalidade e com o estático da capela, né? São peças feitas de... Muito engraçado, essas peças todas, esse alumínio achatado aí, eu fiz tudo no departamento, lá, na prensa de gravura. Eu catava os papéis, amassava eles, depois passava na prensa de gravura, então ficavam essas formas, essas desformas, né? Porque amassava do jeito que queria, e era como fazer pãozinho. Punha os montes de bolos de alumínio, de papel alumínio, desses domésticos, e passava a prensa por cima. Fui fazendo, e depois isso é unido por um eixo, e tem pedaços de pano, e depois tem cera, tem parafina e breu. Enfim, é quase esse resto do material litúrgico, né, do material usado na igreja. Oi? Esse trabalho foi montado, o Gabi montou ele quando o Mark fez uma exposição lá na Fiesp. Aí ele colocou até numa outra situação, engraçado, mais baixo, na medida mais horizontal e menos altura. Daí ele me perguntou se podia fazer assim, aí tudo bem. O trabalho ele é feito desses fragmentos para montar nessa sequência rítmica geométrica, mas não com uma forma fixa. O princípio deve ser mantido, mas a forma não. Ninguém tem pergunta nenhuma para fazer, né? Ainda bem. Então, nada. Agora começa uma sequência cronológica, mais ou menos. Isso aí é um trabalho de 94, feito no Matadouro Municipal, no antigo Matadouro Municipal, que hoje é a Cinemateca do Brasil. Vocês reconhecem esse edifício no Largo Raul Cardoso, né? Acho que é. Esse é o primeiro desenho, o primeiro mesmo. A anotação daquelas... os artistas se reuniam uma vez por semana para discutir. Esse é o projeto Arte Cidade, o primeiro. E com anotações dessas feitas com caneta Bic em cima de um papel qualquer. Eu fiz essas anotações e depois vocês veem que esse papel está quadriculado, porque isso foi ampliado exatamente como era assim. O formato dos buracos é esse formato que nasceu de um desenho que não deve ter 8 centímetros por 8, tá? Pequenininho mesmo. Por isso essas formas que vocês veem aí desenhadas com uma caneta qualquer, depois eles se traduzem no real buraco que foi feito depois. Eu peguei essas formas, ampliei e coloquei no espaço, e esses são os buracos feitos com esses formatos. Eu não sei o que aconteceu, que agora está andando sozinho? Não. Está andando sozinho. O que eu faço? Não dá para voltar. Como é que eu vou voltar? Está no automático? Não está.
Ai, que chato. Oi. Como é que ele ficou automático? Me diga. Hã? Não, mais para trás, mais para trás. Não. Tá nada de indo para frente. É que você tá de cabeça para baixo, rapaz. É isso aí. É. Então, pois é, mas eu estava mexendo nesse... Pronto, é isso aí. Esses desenhos que, então, aquele pequeno desenho que depois virou esses buracos. Não sei se, olha aí, você está vendo que ele vai sozinho? Olha aí. Não, mas não põe numa coisa que não seja automática. Antes ele estava paradinho lá. É um toque só, ele é bem sensível. Ah, muito sensível mesmo. Ó. Tá bom. Lá e volta. Um toque só. Tá bom. Ó, tá parado. Tá bom. Não. Tô falando que não tá. Para trás. Para trás. Não, tá bom, tá aí. Parece a sombra dela. De algum modo essas formas estão aí, porque são quase formas casuais, aquelas que uma que se dá pela prensa do papel dentro da prensa de gravura, e isso daí que é a ampliação de um borrão, de uma anotação quase, eu diria quase inconsciente. Sabe aquelas anotações que você faz quando você está falando no telefone com outra pessoa? É dessa ordem. Preservar esse momento de quase inconsciente, bastante primitivo, sem controle. Muitas vezes isso aparece no meu trabalho como um fator fundamental. Estou falando que ele está indo sozinho, moço. Agora parou, né? Parou agora. Pronto. Tá bom. Agora acho que não. Você fica aí. Tá. Diga. do desenho para furar o chão, e o que exatamente esse furo no chão se constituiu enquanto discussão? Quando eu estava fazendo aquelas anotações num pequeno papel, na verdade eu estava pensando em buracos, eu estava demarcando uma certa área, eu estava pensando uma certa possibilidade. Não sabia se ia ser buraco, o que ia ser, como, se eles autorizariam a fazer buracos no chão, que nessas alturas eu não sabia. Então, eu marquei uma posição para mim mesma. Depois disso, aí sim vem o trabalho, aquilo que eu falei em termos de projeto, para uma racionalização. Eu quadriculei a pequena folha, eu dimensionei ela em relação ao espaço, que era mais ou menos 25 por 25 metros. Depois eu puxei linhas no chão com barbante, quadriculei o chão do matadouro real. E nesse chão eu coloquei papéis com
marcado de tinta por volta, tinta branca, você viu, assim como se marcam o corpo das pessoas que morrem, né, no asfalto. Era como demarcar uma configuração. Essas coisas todas estão lá no fundo do olho, elas não vêm à tona assim, inconscientemente. Então vou fazer assim, não. Então, marquei tudo, depois foi furado. Eu não trouxe fotos das pessoas furando, mas foi um trabalho de quase 2 meses de furar esses buracos, alguns com 40, outros com 60, até 80 centímetros de profundidade, aonde na parede do buraco dá para ver as diferentes camadas do matadouro, desde a terra, azulejo, ladrilho, tijolo, etc., várias camadas, até chegar na superfície que era naquele momento a atual. Tudo isso, é claro que foi relacionado com o espaço matadouro, mas tem a ver também com a ideia de que o título desse primeiro Arte Cidade era Cidade Sem Janelas. Então, construir janelas como túneis no chão, como buracos no chão, para mim, vamos dizer, o caráter simbólico mais forte para mim do trabalho estava nessa ideia de construir janela para o chão. Que, aliás, que é um expediente de quem vai roubar caixa forte, esse tipo de coisa, né? Ou túneis de fuga, esse tipo de coisa estava associado a esse tipo de operação, e depois as pessoas ficam associando isso à morte no matadouro, etc., etc., uma leitura que me satisfaz menos, evidente. Eu não estava tratando dos bois mortos e nem de uma questão ecológica, nem nada disso. Eu estava tratando de outra questão, de uma questão humana, de abrir buracos aonde não se tem. Abrir fresta, abrir fenda, possibilidade de arejar, mesmo que seja no chão. A ideia era essa. Eu não sei se eu respondi. Não, claro, super. Obrigada. Tudo bem? Você projeta para um lugar específico, um site específico, né, que se fala. Eu e não uso essa palavra nunca, mas nem... Por exemplo, esse do matadouro, quando você fez, você pensou no matadouro. Eu pensei Alguns, como o da capela, você pensou na capela, mas depois pode ser montado em outro lugar. Então, não tem um vínculo específico com um lugar físico. Em alguns momentos sim, outros não. Esse do matadouro tinha? Esse do matadouro tinha, mas vocês não podem imaginar a quantidade de brigas que era para isso, né? A grande briga de uma das salas, que era essa sala que foi designada para mim, isso daí depois de 2 meses de briga, até que isso tudo com Arthur Omar, que dizia que essa sala era dele, que ele queria apresentar os vídeos de fogo, de não sei o quê. Foi tamanha briga, e o Nelson Brissac, ele me deixou isso muito aberto, ele não fez uma mediação que pudesse chegar a um bom termo. Foi muito duro para mim, até o último dia que eu falei assim: Arthur Omar, essa sala aqui é sua, tá bom? Eu estou indo embora, até logo. Aí o Aguinaldo, que veio conversar comigo, o Aguinaldo estava junto com o Nelson Brissac. E aí o Aguinaldo que batalhou para que essa sala fosse feita, a sala dos buracos, né? Porque tinha, eu acho que uns 30 artistas nesse matadouro. Tinha desde teatro, cinema, vídeos, trabalhos concretos, outras performances, etc. Era muita gente com muitas decisões, todo mundo querendo, achando que a sua decisão individual era a mais importante. Era muito complicado, porque era um canteiro de obras, de diálogo, de pensar aquilo que nunca tinha sido pensado antes. Ninguém sabia que formato devia ter. Era uma atuação bastante nova nessa ideia de pensar a arte-cidade. Depois foi ficando mais consolidado nas outras edições, né? O Nelson já sabia como conduzir isso, mas nesse momento ninguém sabia nada, né? Então era muito complicado, muito difícil. Mas para falar nesse momento, nessa sala, a correlação entre forma, trabalho, dimensão e etc., um pertence ao outro, um não existe sem o outro, evidente, ainda mais buraco, né? Buraco exatamente é o oco que ocupa um espação, né?
e feito dentro de uma construção, ele adquire essa conotação dramática mais forte. E, nesse momento, ele é específico para esse lugar, sim, não tem como, o buraco não se transporta, né? Então, nesse sentido, ele é deste lugar. No trabalho da capela, por exemplo, que foi feito num espaço cúbico, vamos dizer assim, ele pode ser montado em outro espaço cúbico, desde que tenha altura, ou pode ter outras composições. Não me importo muito com isso, eu acho que se o trabalho puder absorver outros tipos de leitura, tudo bem. É que no caso do buraco não dava, né? Porque aí ele não é independente do espaço onde ele está, né? É uma cicatriz, de fato. Não sei se era isso que você queria saber. Diga. Usar site specific. Puta, eu acho uma desgraça. Isso foi inventado nos Estados Unidos, num lugar onde todas as instituições estão muito bem colocadas, as que não estão, daqui a 2 anos estarão. É tudo muito formatado, muito condicionado, com regras muito explícitas, com condições econômicas determinadas. E aí os artistas começam, lá pelo início dos anos 70, a sair desse engessamento e ocupam um determinado espaço ou outro qualquer com um determinado trabalho. E para a língua inglesa chamar isso de site específico, tudo bem. Só que isso tem essa conotação lá e significa um questionamento das instituições. Agora, você sair por aí falando de site específico, olha, qualquer pessoa aqui que trabalha aqui no museu sabe que para colocar esse trabalho que vocês estão vendo aí da Tarsila, é um site específico. Que conversa é essa, entendeu? Você não pode colocar ele de qualquer modo, você não pode colocar ele muito perto do chão, nem muito lá em cima, nem muito não sei o quê. A correlação de forças que ele vai estabelecer com as outras obras do mesmo espaço, tudo isso é específico. Então, esse nome que a gente usa para dizer de uma determinada obra, ocupando um determinado espaço, do meu ponto de vista, é completamente vazio. E não tem significado, a não ser lá nos Estados Unidos, onde isso era um questionamento institucional. Então, tudo bem. Então, vou sair de dentro dessa máquina que se chama museu, que se chama exposição oficial, que se chama regras estabelecidas para a arte, e vou inventar uma outra regra que vale só para mim. Tudo bem. Aí é muito perfeito. É por isso que eu não uso isso nunca, e toda vez eu tenho que corrigir isso. Aparece em texto, aparece não sei o quê, eu estou lá de caneta, entendeu? É muito engraçado. Por exemplo, aquele trabalho seu lá em Curitiba, ele foi pensado só para aquele lugar, ele é um trabalho específico só para aquele. Eu entendo o que você fala. Qual trabalho você está falando? O da bola. Nossa, é muito antigo, em Curitiba. Não, da escada, desculpa. Não é? A escada não foi em Curitiba? Qual? Porto Alegre. Porto Alegre. É isso? Aqueles que são os degraus? Isso, Tá. dos degraus. Ele não é como esse dos buracos, né? Então, assim, é uma recusa ao termo, né? E há o uso que se faz do termo. Mas você não pode negar que alguns trabalhos são feitos somente para aquele lugar. Mas você me diga uma coisa, qualquer praça pública que coloque o busto de uma pessoa, não é um site específico para aquele busto, para Mas aquele as suas pedestal? escadas no Belenzinho, elas não fariam sentido em outro. Nossa, ali as escadas, elas estão conversando diretamente com aquele espaço. Elas Com estão a água, conversando com o ali com espelho, aquele espaço, mas elas têm exatamente o caráter de serem recomponíveis, refeitas, elas partem de uma escada que de fato é uma escada convencional industrial, que você pode pôr aqui na parede do museu, pode pôr do lado de fora, enfim. Ela já tem esse caráter híbrido de utensílio e desutencializada que ela foi a partir das lâmpadas, certo? Mas ela mantém como núcleo essa possibilidade de se alçar a outras alturas, claro que sim, assim como esse trabalho da capela. Tá. Só aqueles que são constituídos, que têm fundação, ou que têm buraco,
ou que tem uma estruturona que não é possível ser móvel, ser recomponível, aí ela pertence àquele lugar que ela está, mas ela instaura aquele lugar onde ela está, ela constitui aquele lugar, mais do que uma questão site específica. É claro que eu vou pensar, quando eu estou pensando no barranco das escadas de Porto Alegre, é tudo muito dimensionado. Eu vou lá, faço uma medida topográfica, eu vou pesquisar material, vou inventar modos de produzir aquilo relativos àquele terreno, àquela cena, àquela dimensão. É constitutivo da arte isso, né? É constitutivo do trabalho. Então, sabe, é a mesma coisa que falar da humanidade do homem, entendeu? É dessa tautologia, assim. Toda obra tem dentro de si embutida as condições da sua visibilidade. Agora vamos lá, esse negócio que não se mexe. Eu sei que estou tomando conta dele, né? Não, mas eu quero apertar, porque senão eu fico transmitindo para você, é chato, né? Então, esse daí é outro trabalho que pertence à coleção do MAC. Foi feito em 97 por uma exposição que se chamava a escultura... Tadeu, me ajuda aí, como chamava? Foi. O panorama da escultura contemporânea, qualquer coisa desse tipo. E era para fazer esse trabalho, mas acontece que a gente já passou muito correndo desse aqui. Esse trabalho é a Negra da Tarsila, que pertence à coleção do MAC, e esse trabalho que é a minha Negra, feita para essa exposição do Itaú na Avenida Paulista. Eram 20 artistas convidados para colocarem trabalhos ao longo da Avenida Paulista. Esse trabalho eu chamei a Negra exatamente como referência à obra da Tarsila, para criar para amplificar a minha voz, né? E a condição do próprio trabalho. Esses são os primeiros desenhos da estrutura dela. Olha isso, tá vendo como vai sozinho, rapaz? Bom, tudo bem, agora parou. Essa é o desenho da estrutura, que é por baixo da várias camadas de tule. São os primeiros desenhos. Esse eu queria que ele tivesse essa configuração. Aqui é uma foto na Avenida Paulista. E essa é uma foto do novo MAC. Ela está lá nessa exposição. Ainda está, Tadeu, não? Sim. No térreo, diga. A sua Negra está no novo MAC e a Negra da Tarsila está no terceiro andar do prédio da Bienal. Faz a ponte virtual. Não podia deixar de... De noite elas passeiam juntas. De noite elas passeiam juntas. Diga. Era para a Avenida Paulista. Eu até acho que não prestei muita atenção no edital, no convite, etc., e fazer uma obra que fosse dessa de pano, porque eu não sabia. Não prestei muita atenção de verdade, não sabia que ia ficar ao ar livre esse tempo todo lá na Avenida Paulista. Mas achei que resistiria esse tule sintético, enfim. Ah, sim, eu queria saber se, tipo, quando você fez pensando exatamente na quantidade de pessoas que iam ver tal, no lugar que estava, se isso realmente modificou, se isso teve uma importância grande assim nessa realização. Não, isso era fundamental, importante. A Avenida Paulista como esse centro financeiro da cidade, com todos os prédios monumentais, e eu trazer à tona a ideia da Negra, né? Que seria uma figura incompatível com esse espaço, e ela é também um buraco negro, né? Porque o centro dela, na verdade, é uma... Talvez nessas fotos... Ela é muito difícil de fotografar por causa da... Dá para ver? Aí não dá ainda, né? Aí, tá vendo? Ela tem um buraco no centro.
ela é como se fosse um escoadouro, né, para dentro. Ela é quase a antiforma, ela é esse buraco que subtrai as coisas que estão em volta, né? É um subtrator, é uma máquina de subtrair. É porque quando eu vi vendo ela na Avenida Paulista e vendo ela, só no MAC, assim, para mim tem um sentido bem diferente, sabe? Claro que sim, lógico, você tem toda a razão, claro que tem uma diferença. Então, no primeiro momento, ela se apresenta naquele espaço vertiginoso, financeiro, de muito dinheiro, tá certo? Do que era, na verdade, foi feita pelos barões do café, né? Assim chamados barões. E depois ela vai para dentro do museu, ou seja, ela vira uma outra coisa mesmo, você tem toda a razão. Ela esfria, o museu é esse lugar aí de guardar coisas, né? De entesourar coisas. E quando ela está na rua, ela é outra conversa. Ela conversa com as pessoas desavisadas, ela se compõe com aquele cenário gigantesco, monumental da cidade econômica, né? E dentro do museu ela já não tem mais essa relação nem de escala, nem de coisa nenhuma. Você tem toda a razão, muda de sentido, muda de significado, muda sim. E, nesse momento, a documentação se apresenta como a fotografia, de fato, passa a ser um documento importante que refaz, ainda que virtualmente, essa possibilidade do trabalho ter estado em outro lugar, né? Essa é uma discussão super importante a respeito dos museus, né? Bem interessante. Se você está falando isso, tudo bem, então já... Desculpa. Diga. Não, é que era ainda sobre o trabalho. Tá. Não, porque também quando eu vi pela primeira vez, e ainda mais pensando no contexto da rua, da Avenida Paulista e pelo porte dele, eu pensei numa referência talvez de arte de rua, daquelas pessoas vestidas como estátuas humanas, algum desse tipo de performance, assim. Eu queria saber se teve se existiu essa referência ou... Não, na verdade ela faz referência ao corpo, mas é um corpo inexistente. Na verdade é um corpo que é um buraco, né? Daí o sentido disso em chamar isso de negra, esse corpo que não existe, né? Tá? Então, na verdade, ela tem uma estrutura por baixo que segura esses panos todos, mas o corpo é um corpo vazio, né? Então, não tem a ver necessariamente com essas estátuas vivas que se apresentam na cidade, porque essas, pelo contrário, tentam mimetizar a estátua de bronze, a estátua de pedra, etc., né? Essa daí é ao contrário, é dizer que esse corpo não existe. Ainda que faça referência ao corpo, claro. Não, ela tem forma, né? É uma forma fugaz. Mas vazio. Da onde surgiu esse pedaço faz parte da caixa preta. Nem eu tenho acesso. Não. Eu posso responder pela decisão da escala, do tecido, do volume que eu queria que ela tivesse, todas essas coisas que fazem parte desse pedaço do projeto que eu chamo de racionalização
desses primeiros impulsos, tá certo? Mas esses primeiros impulsos são nebulosos também para mim. E o projeto, o desenho, o dimensionamento, as articulações técnicas e todas as coisas que vêm depois, isso de fato é o projeto. É o pensamento sobre alguma coisa que ainda não está definida nem na minha cabeça e que passa a ser definida pelo desenvolvimento dos desenhos e do projeto. Posso passar, então? Diga. Esse trabalho tem tem uma haste de ferro, assim, como se no chão. Por que tem, assim, a mostra, essa parte da estrutura? É para puxar? É para puxar. Ah, ela andava. Puxador, como aqueles puxadores de carrinho. Mas ela andava? Sim. Ela tem rodas. Ah, tá. Você pode puxar ela. E ela andou por toda a Avenida Paulista? Não andou porque não podia, porque, enfim, eram aquelas condições muito complicadas. Mas ela seguia andando ou ela ficava parada? Ela ficava parada em um determinado lugar da Avenida Paulista, mas não era para andar. Ah, não era para ficar andando? Não. Na minha imaginação no começo era, mas porque ia depois não era mais. Ia ter um impacto, assim, né? Se ela ficasse assim, né? Andando. A ideia de andar é bem bonita, dela se mover a partir da força de um outro. E ela é sobre rodas, né? Até por causa do vento, né? Pegando. Bem. Pode passar. Bom, essa é uma ocupação feita no Centro Cultural Oswaldo de Andrade, no Bom Retiro. Esse trabalho foi muito bonito de desenvolver porque eles convidavam o artista para escolher um aspecto do prédio, uma área do prédio para fazer uma intervenção, e ele podia trabalhar com 2 ou 3 estudantes que se inscrevessem para ser assistente, para ajudar a trabalhar. Na minha área tinha 12 inscritos e eu trabalhei com as 12 pessoas, eu não fiz seleção nenhuma, então funcionou como um laboratório coletivo muito bonito e de soluções técnicas e de pesquisa e de discussão a cada etapa do trabalho. Foi uma coisa muito, muito boa de fazer. Era para desenvolver esse trabalho durante 1 mês, a gente ficou trabalhando 2 meses e que resultou nesse estiramento, nesse esticamento de faixas elásticas presas nas colunas, né? Vocês veem aí uma planta de uma área da cidade de Laguna, que é esse triângulo perto da praia, onde eu fiz esse projeto Fronteira, Fonte e Foz. Na verdade, o desenho inicial era esse, com linhas brancas e pretas, e que foram articuladas desse modo no chão da praça, construídas no chão da praça. Esse é Laguna. Você primeiro, porque você tem os seus títulos são lindos, maravilhosos. E eu sempre fico pensando, será que vem primeiro ou vem depois? Às vezes vem antes, às vezes vem depois. O Em Vão, por exemplo, porque aquilo é lindo chamar Em Vão, né? Não tem ordem. Mas aí é quase dado, né? Quase dado. Você só faz um esforcinho, pisca e aí vira outra coisa. Nesse caso, o projeto se chamava Projeto Fronteiras. Na verdade, era um projeto do Itaú que convidava 10 artistas para fazer intervenções na região sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E aí eu fiz essa praça em Laguna, que na verdade não é mais uma fronteira
uma fronteira geográfica, mas é uma fronteira histórica por onde passa a linha de Tordesilhas. O que para mim foi muito mais bonito também. Isso por discussões durante 4 anos, gente. Não é que é assim, então eu vou fazer uma praça em Laguna. Não, não é assim. Então, a primeira coisa, quando eu fui convidada para fazer esse trabalho, foi fazer um documento dizendo que não era possível fazer esse trabalho. Não era possível fazer trabalho nenhum, que eu só aceitaria isso se eu pudesse fazer uma praça. Porque eu achava que a praça, eu não queria fazer nenhum monumento, nem celebrar nenhuma fronteira, nem coisa nenhuma. Eu só queria fazer uma praça para as pessoas usarem. Daí a necessidade de encontrarem uma cidade de fronteira que pudesse abrigar esse trabalho. Aí conversa com prefeituras, viaja para diferentes lugares. Tudo muito, 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 muito complicado. E eu queria que tivesse esse caráter mesmo de uso, de poder servir para a população do lugar, para a criança brincar, para fazer feira em cima, enfim. Isso, é. O desenho, na verdade, aquela figura que você vê... É, porque eu vi meio rápido, até parece meio um corpo, mas enfim. Não, é um corpo. É. É um Piero La Francesca. Ah. É uma figura do Piero La Francesca. Tá bom. Aí foi bastante deformado na medida em que a praça era triangular e teve que haver um ajuste do desenho, né? Por conta do efeito óptico, parece que ela tem ondulações como dunas, mas ela é completamente plana. Esse projeto que o Tadeu me convidou para fazer na parede do MAN. No começo, essas palavras, os caras fugiu correndo, né? Na verdade, é uma transcrição de uma frase de rua dentro da parede do museu, mas as letras estavam todas compostas inteiramente, dava para ler com facilidade. Aí houve aquelas grandes brigas de Milu com Demarce de Ferreira e todas aquelas coisas, e eu não sei se o Tadeu se lembra, mas eu cheguei para o Tadeu e falei assim, não quero mais fazer projeto nenhum, porque meu projeto era esse, parece que é um comentário a respeito dos fatos Milu e Edemar, e não quero fazer mais. Daí, a única possibilidade foi que eu cortei as letras embaixo para perderem, de algum modo, a definição de leitura fácil, né? E ficou como se fosse, mas na verdade elas retratam melhor a condição da própria rua, né? Que são fragmentos de coisas, são frases ditas, mas que são ditas aos pedaços, que se conectam com outros pedaços, que superpõem significados. Então, essa ideia de fragmento foi boa, quer dizer, o projeto andou mais do que se ele tivesse sido feito no primeiro momento. A parede era cor-de-rosa e esse neon que está aí era vermelho, né? Mas aí a temperatura da luz para a fotografia, ele fica amarelo e a parede fica vermelha. O Tadeu inventou esse projeto para poder ele qualificar quem que era artista e quem que não era, porque haja projeto difícil esse de fazer.
Tadeu arranjou um jeito de avaliar os artistas, convidando para fazer um projeto parede. Esse é o projeto do Arte Cidade 4, que se chamava Arte Cidade Zona Leste, que foi feito lá no Sesc Belenzinho e em algumas áreas adjacentes, tipo estação do metrô, uma praça, enfim, nesse projeto que se chamou Arte Cidade Zona Leste, em 2002. O meu projeto é esse que vocês veem aí, desenhado nessa estrutura metálica e lâmpadas fluorescentes vermelhas, onde podia se ler Eu Sou Dolores. A parte do eu saía para fora da janela, ele ficava inclinado em relação a um buraco que se ampliou a janela para colocar ele através desse buraco. Olha lá, aí vocês veem bem, o eu está do lado de fora e eu sou o Dolores para o lado de dentro. Oi. Tem muitos modos de explicar isso, mas nesse momento aí tem a ver com uma voz feminina na cidade. A voz feminina como uma condição importante nesse momento, que eu achei, mas além do que como a cidade como feminino mesmo, é a cidade. E aí toda uma correlação entre eu, artista, eu, mulher, eu, cidade, a cidade e a sua degradação. Na verdade, isso daí foi feito na Zona Leste, que é toda uma... Era inicialmente no terreno topográfico da cidade, era uma zona alagadiça, né? E antes de começar o projeto, a gente visitava certas áreas da Zona Leste para ver, para se inteirar do que significava então a Zona Leste nesse momento. Eu visitei o Largo do Paris. E no Paris existia toda uma vida na rua, entre caminhões de batata, de cebola, prostíbulos e creches para crianças e todas essas coisas. E esse nome era um dos nomes que estava fixado num poste. Simples como isso. É, claro, é mais forte. É, claro. Claro que tem. Oi? Play. Por que é em neon? E se tem a ver com outro trabalho, não tem nada a ver? Acho que não tem nada a ver, né? Trabalhos do quê? Não ouvi? Não, por que é com lâmpada? E, não sei, nesse formato. Essas perguntas são muito difíceis de responder. Quando você decide que você vai fazer de tal modo e não de outro, a decisão... ela se constitui como um absoluto, não tem, aí depois que você pensou isso, não tem outras variáveis, ela não tem outros, né, ela não é uma linguagem discursiva, na verdade é a síntese de uma porção de coisas, tá certo? Na verdade, se você for pensar no próprio material, a lâmpada emite uma luminosidade forte, então o vermelho fica muito mais forte, o reflexo de luz ela é potente de tal modo para atingir todo o espaço, então a sala ficava inteiramente vermelha, e todos esses são elementos plásticos que me interessam, sim. E isso nesse momento só podia ser feito assim, do meu ponto de vista, entendeu? Poderia ser de repente pintada, mas seria outro trabalho, ou se ela fosse de outra cor também seria outro trabalho. Então o corpo da obra,
a decisão do material, a constituição dele e o desenvolvimento todo formam um amálgama e uma condensação que daí não possibilita mais um tipo de análise. E por que foi com esse material, e por que não foi com outro, e por que foi essa cor, e por que não outra. Não é possível mais você desmembrar essas coisas em diferentes afirmações, entendeu? Elas formam um único corpo. Então ela é assim porque ela é vermelha, porque ela diz isso, porque ela tem tal escala, porque ela está colocada num determinado lugar. Isso é a obra de arte. Que eu penso, ou pelo menos, não, porque eu só achei que eu gostaria que fosse. Eu só achei interessante que essas duas últimas, pelo menos, são escritas, né? Uhum. E as duas, querendo ou não, você... Enfim, não só as duas, né? Mas as outras coisas que você mostrou também, mas mostram coisas que você quer, parece, pensar na realidade e trazer à tona, assim, né? Uhum. E aí, não sei, pra mim, essa coisa parece que... eu falei, eu acho que ela colocou o neon aí com a ideia do neon mesmo, do Las Vegas, no sentido de... Né? Mas, enfim. Não, se você pensar que, de fato, isso aí é uma luz urbana, né? Então, qualquer anúncio que se coloca em cima dos prédios para que ele seja visível, ele é feito de neon ou de lâmpada fluorescente, enfim. Por outro lado, é a lâmpada também que você encontra para enfeitar os lugares, né? Seja na padaria, seja no pequeno dancing da esquina, seja no... Ela é a luz do enfeite, é a luz da grande empresa que anuncia. Então, aí também tem conotações desse tipo. Claro que tem. Diga. Da sua visita à favela, da comunidade e tal. E essas informações, elas ficavam dispostas para o público, ou você confia na livre interpretação? Se eu não confiasse na livre interpretação, acho que eu não estava aqui, né? Porque eu acho que a livre interpretação é o grande barato da arte. Vamos combinar que você anda do jeito que você quer, você se apropria do pedaço que você quiser, você articula e pensa com os instrumentos que você tiver. Entendeu? Isso é o bonito da coisa, né? É nisso que eu acredito, de fato. O resto é informação. É que a gente entrou num mundo muito informacional, né? Tudo que circula por aí, pelas internets e pelas redes e todas essas coisas, são relações de informação. E tudo bem que sejam informação. As questões da arte não passam pela informação e passam muito mais por uma liberdade de correlação de forças que estão no ar naquele momento, segundo um momento histórico, segundo um intérprete, com os instrumentos que ele tiver e com o que ele puder articular no momento, e que seja parcial, e que seja mais ampla, mais estreita. Esse é o grande barato, eu acho. E se desligar desse aspecto informacional, que é o que nos corrói hoje, né? Parece uma coisa de cupim, né? Então, se todo mundo é muito bem informado e ninguém articula nada com nada, né? Todo mundo tem todas as informações, né? E sem nenhuma possibilidade de constituição de um pensamento, de articulação dessas coisas. É muito complexo isso. Vai negar esse lado informacional? Não, é tudo bem, está tudo certo. Mas você tem que pôr uma camada a mais em cima disso. Eu suponho também, não sei direito. Oi. A instituição me convidou para montar um projeto, para montar uma obra. A gente sabe que isso tudo tem um custo. Por exemplo, todos esses neons teve um gasto, um preço. Quem banca, geralmente, quem convida, ou às vezes, por exemplo, quando você chega no SESC, você apresenta o projeto e o SESC dá um preço para isso, porque precisa de material. Quando você falou que você fez a sua tese, que você comprava de 3 em 3 folhas, porque era um material caro. Então, quando a gente vai pensar num projeto, a gente tem que pensar nesse gasto que vai ter. E quem banca?
Lei Rouanet, ICMS, aquela coisa toda. Como na- que a coisa acontece? Na verdade, quando são exposições desse porte, nessa escala, funciona como se fosse uma indústria cinematográfica, tá certo? Ou você faz o seu filme amador para você mesmo, com os meios que você tem, ou você parte para uma grande produção, que significa um imenso contingente de gente, de colaboradores de diferentes áreas, de produtores e de diretores e de condições técnicas específicas. Tudo isso tem uma escala e tudo isso tem um custo. E essa captação, geralmente, quem faz é a instituição que montou a exposição. Quando você quer uma coisa sua, você tem que ir atrás desse dinheiro. Eu nunca fiz esse pedaço de ir atrás do dinheiro para fazer o trabalho. Se for para fazer esse tipo de coisa, eu vou fazer o trabalho na escala que é possível fazer, entendeu? Eu não vou imaginar um trabalho monumental tendo que sair por aí procurando dinheiro. Eu não consigo fazer isso. Eu não sou nem contra isso, só que eu não sei fazer isso. No caso do SESC, especificamente, eles bancam? Sim. Todos os projetos têm muitos limites. Sim, senhora. Também, não, todos os projetos têm muitos e muitos e muitos limites, muito mais do que vocês podem imaginar. Você pensa que é voar livre, leve e solto, assim, e fazer, né? Qualquer coisa, né? Mesmo arquitetura, mesmo... O trabalho se desenvolvia nessa sala, uma das salas do SESC Belenzinho, antes dele ser o que ele é hoje, reformado, né? E tinha 25 metros do trabalho e saía essa parte dele ficava do lado de fora. Foi por causa desse trabalho que foi feito em 2002 no âmbito do Arte Cidade que eu fui convidado agora para fazer essa instalação no Belenzinho também. Esse é o projeto da 25ª Bienal de São Paulo. É o hotel construído na fachada. Não sei se vocês conhecem ou não, se vocês viram ou não. São os primeiros desenhos. Esse já é o desenho para execução. E aquele colocado na fachada da 25ª Bienal. Isso é uma tomada de fotografia tirada a partir daquela praça do Monumento das Bandeiras. Só para vocês terem uma referência de escala, tá? Esse é um outro projeto que foi feito no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, para uma exposição coletiva que se chamava... Esqueci o nome da exposição. Não era imagética, era outra coisa. Não me lembro o nome da exposição. Enfim, era um conjunto de artistas convidados para a inauguração desse museu em Curitiba. Meu trabalho era aquele formato que vocês viram, de bandeira. Depois foi alterado um pouco e virou um grande retângulo feito com lençóis de diferentes tonalidades de rosa que eram molhados e regados todo dia para que eles ficassem colados no chão. Não. Na foto parece, mas não é.
Esse é outro trabalho feito para a Galeria Unido, quando foi inaugurada. É um trabalho feito também com lâmpada fluorescente, aquela cor-de-rosa, aquela Grow Lux, que é a lâmpada para aquário e estufas de planta, né? Porque ela faz ela entra como um substituto da luz solar. Já incorpora aí os elementos da rua, né? Que Dolores era muito organizado, o hotel também, né? São letras formalmente organizadas e nesse caso já entra com dados do acaso e da decomposição. Isso é um reflexo no vidro da galeria que dava para ver o Largo do Paissandu do outro lado. Diga. A montagem, é você que faz? Você acompanha? Como é? Em geral, é uma colaboração muito estreita entre alguém como um eletricista que sabe juntar fios, ligar reatores, fazer quadro de luz e todo esse tipo de coisa que eu não sei, mas existe um diálogo e uma conversa e um acompanhamento assim muito, muito, muito próximo de toda a montagem, de tudo que é feito, de todo o encaminhamento de todo o processo e decisões que têm que ser tomadas segundo os técnicos ou segundo uma necessidade do próprio trabalho, ou aquilo que vai se constituir como uma solução ou como um problema, enfim, tem várias instâncias onde entram muitos saberes diferentes, né? Sim, sim. Rua Aurora. É verdade. Tem uma dimensão de afeto pela cidade nesses teus trabalhos? Isso é uma inspiração minha ou você tem uma coisa de amor pela cidade? Claro que tem. Eu tenho de encontro forte, o tempo inteiro. Exatamente. Legal. De encontro e de embate mesmo, né? Então é discutir isso e falar nos trabalhos e constituir os trabalhos para fazer esse encontro, esse desencontro, esse embate, o que quer que seja, né? Isso é fundamental. É na rua. O problema da rua, isso é bom. Isso mesmo. Oi, Carmela. Em relação à palavra hotel, não, queria que você falasse alguma coisinha sobre essa escolha, considerando isso que o Tadeu falou. Hotel, eu vou explicar ou vou me referir ao óbvio, né? Hotel é essa palavra transnacional, né? Vamos supor assim. Não tem tradução, não precisa de tradução em língua nenhuma, de tipo nenhum, a não ser aqueles que usam outros alfabetos. Mas é claro que ela está grudada na parede da Bienal, ela é um comentário sobre essa condição quase turística das grandes exposições internacionais, né? Hotel está ligado a essa ideia de turismo, é o lugar onde você se hospeda, num lugar da onde você não é, tá certo? E você se hospeda nessa situação como estrangeiro sempre, né? E colocado na fachada da Bienal, é claro que é um comentário sobre essas grandes exposições internacionais.
Teria muito mais coisa a dizer, mas sinteticamente é isso aí. É falar do quanto estrangeiro é isto, do quanto coloca cada um também na posição de estrangeiro. A gente estava no Aurora, é isso? Agora vocês vão ver uma outra aurora aqui. E aí o sentido disso também muda, né? De novo, sobre aquela pergunta que você me fez a respeito da negra dentro do museu ou na rua, né? Aqui é um caso semelhante, ainda que tem um desdobramento diferente. A Aurora colocado vizinho da Rua Aurora, na verdade, a Galeria Olido é muito próximo da Rua Aurora, que foi historicamente, não sei se ainda é, uma rua de prostituição, né? E a Aurora, que é colocado aqui na Bienal de Moscou. E é muito bonito você descobrir que os rapazes que estavam montando o trabalho no 21º andar de um edifício onde era a Bienal, eles só falavam russo, nenhuma palavra de outro tipo. A gente não conseguia se falar diretamente, a não ser por intermediação de outros. E eles ficaram montando esse trabalho durante 3, 4 dias, a lâmpada, reator, fios, etc. Até que quando terminou o trabalho, que acendeu o trabalho, que eles leram a palavra Aurora, eles ficaram alegríssimos. Aurora, Aurora! Porque a Aurora, na verdade, era o nome do navio do Lenin. Nem eu sabia quando eu fiz o trabalho. Não sabia mesmo. Bom, depois todas as conotações de Aurora são muitas, desde a bandeira argentina até a ópera, não sei das quantas. É muito engraçado, as pessoas vêm me contar. Também, bem diferente, né? Tinha, mas o painel era opaco, então eles não tinham essa visibilidade que nesse caso aí tem. Diga. Começa a ser no teu trabalho, pelo que você está mostrando pra gente, ela também tem esse laço com a palavra, né? Que é uma coisa que é muito instigante por isso. Então, pelo menos para mim, eu fiquei muito tempo pensando assim, eu sou Dolores. E a mesma questão que ela te fez, de por que Dolores. E você está sempre no Brasil, sempre. E como é montar isso? Como foi pensar isso para a Bienal de Moscou, onde é outro alfabeto? Mas acontece que aí a curadora da Bienal de Moscou, que tinha visto o trabalho aqui, e convidou o trabalho. É quase essa a ideia. Ela não me convidou, ela convidou o trabalho. Mais alguma coisa? A potência de reverberar no vidro e se grudar na própria pele da cidade é muito engraçado. É claro que quem revela isso é ou a experiência direta do trabalho no lugar ou a fotografia, né? Mas não é pensado como uma condição do trabalho. Esse era o edifício, que ainda assim dava para ver. Esse é um outro trabalho que se chama Hotel Balsa. Na verdade, vocês estão vendo aí uma planta, um desdobramento das duas paredes rebatidas no plano do solo, aonde tem de um lado escrito hotel e no seu contrário, na outra parede contrária, o seu espelhamento. Um lado é feito com luzes brancas e o outro lado com espelhos. Esse é o projeto.
E esse é o trabalho. Essa balsa se deslocava por esses trilhos, passando por essas caixas iluminadas e espelhadas. Vou ver se eu consigo pôr um vídeo aqui. Não, eu preciso ficar normal. Eu acabei de atender na casa, no consultório. E para mim foi super complicado, porque era um monte de gente. É um projeto feito na fachada de uma escola na França. Foi um concurso e uma troca de artistas entre a cidade de São Paulo e a cidade de Paris. Vinha um artista de Paris para São Paulo fazer uma intervenção e um artista daqui de São Paulo fazer uma intervenção lá. Então, houve um conjunto de dossiês que foram enviados e eu fui a escolhida. Esse é o desenho do chão. E aqui está sendo feito a massa de tinta no chão. Não, foi dado. E aí o convite era para fazer um painel. Aí quando eu cheguei lá, na verdade era um edifício de 3 andares, uma escola. E as únicas partes possíveis para fazer a intervenção eram as 3 vigas que separavam os andares. O resto tudo era janela, depois você vai ver direito na foto. E aí eu falei, credo, não tem painel possível para fazer aqui, a não ser uma vibração cromática nessas vigas. Foi assim, uma solução limite. Depois no chão não. Daí, quando eu tinha resolvido a fachada, eu propus o desenho para o chão e eles aceitaram e fizeram então a pintura da entrada da escola que passava por um jardim. O painel, na verdade, ficou um painel no chão, que era a área mais possível de virar alguma coisa. São placas metálicas fixadas nessas vigas. Esse é um trabalho feito para o SESC, não, Senac. O Senac é aquele que fica lá em Santo Amaro.
E esse é um projeto feito para Istambul. Sua cidade, Tadeu, olha aí. Essa é uma escadaria que juntava uma parte baixa da cidade com a parte alta. Eu fiz esse projeto que era para pintar essa escada toda de vermelho e colocar luzes vermelhas para... Isso daí, na verdade, é só o projeto, isso é Photoshop, né? É uma escada muito bonita, que numa determinada altura ela se bifurca até conseguir chegar nessa parte alta onde tem uma torre chamada Torre de Gálata. Aí é o projeto na forma mais acabada dele, com a simulação das luzes e com o vermelho do chão, e que não foi feito. A única coisa que eu fiz foi esse tipo de anúncio de cinema colocado na beira da escada para dizer que daqui a 4 meses ia se inaugurar isso, mas esse projeto nunca foi realizado. Não tinha problema técnico nenhum, não tinha sido autorizado, etc. Acontece que o grupo que desenvolvia esse projeto, que era de intervenções na rua, que se chamava Caracói Pedestrian Exhibition, pelo nome você já vê, que era de recuperar essa área antiga da cidade para uma condição de convivência e de relação entre as pessoas. E o outro grupo que brigava com esse, evidente, que era o grupo da Bienal, que foi realizada no mesmo período. Então, segundo os organizadores do Pedestrian Exhibition, do Caracói, tinha sido autorizado, estava tudo certo. Acontece que disse a Bienal que já tinha pedido essa escada antes, que já tinha dado para o trabalho de um artista austríaco, que a única intervenção que ele fez foi pôr um holofote branco, então as fotos aparecem um círculo branco no meio da escada, e provavelmente era o grupo mais forte politicamente, por isso que eles ganharam e eu perdi a escada e pronto. Na verdade, quando foi feito esse anúncio, tinha uma firme intenção de realizar o projeto dentro de 3 meses, quando terminasse a Bienal. Mas houve tantos problemas, pegou fogo em uma escultura inteira de isopor. Era um problema atrás do outro. Então, não foi realizado. Agora, você é o nosso embaixador lá em Istambul, Tadeu. Vamos fazer... Esse é o projeto de Porto Alegre. Vou passar mais depressa, né? Que está muito tarde já, né? Esse é o primeiro desenho das placas, como se fossem placas móveis, né? Como se fosse um baralho. E essas placas foram construídas nesse talude que separa uma parte alta de uma parte baixa ao lado do rio Guaíba, em Porto Alegre. A parte lateral dos degraus é feita de metal e a parte de cima é de concreto. Esse é um lugar muito querido do pessoal de Porto Alegre, porque eles se sentam aí para ver o pôr do sol do Guaíba, né? Então é muito engraçado, a gente ainda estava acabando de fazer a escada e as pessoas já estavam sentadas. Já estavam sentadas. É, né? Esse é o ônibus do Maria Antônia. Era um ônibus de instalação proposto pelo Maria Antônia. Era um ônibus velho da USP que eu propus que se pintasse inteiramente por dentro e por fora de vermelho, com diferentes tons de vermelho, cacos de adesivos, pano, papel,
E no letreiro dele tinha escrito carne. Esse ônibus, na verdade, não era para percorrer a cidade, o que seria bastante interessante, mas não foi isso que aconteceu, ele visitava as escolas. Assim ele era por dentro, os vidros eram vermelhos, o chão, as guarnições metálicas, todos os assentos, que vocês veem que foram feitos aos pedaços, né? Esse é um outro trabalho feito para a exposição paralela Bienal de 2006. Sex, War and Death. Colocado no vidro daquele edifício do antigo Prodan, né? Que também se via do lado de fora. Esse é um trabalho feito em 2006 para o saguão do Instituto Tomiotaki. Ele era fixado, ele era pendurado no teto, na estrutura metálica do vão do ó principal. E esses fios todos, na verdade, eles ligam as lâmpadas aos reatores que estão no chão. Depois esse mesmo trabalho foi montado já agora na vertical, mas num convento em Valência. E esse foi feito no Museu Afro Brasil. Essa é uma casa feita com tripés e lâmpadas fluorescentes rosa também. As lâmpadas constroem o desenho de uma casa no espaço, mas elas não têm nenhuma estrutura de apoio a não ser o tripé e a constituição dessas inclinações, dessas variáveis das lâmpadas para formarem o desenho, mas nada é fixo em nada, a não ser cada tripé com uma lâmpada. Esse é um projeto de 2008 feito em Madrid, no Matadeiro de Madrid. Esse é o início do projeto, quando a ideia era colocar esses letreiros na fachada do Matadeiro, mas o projeto era muito grande, muito caro, então não foi feito desse modo, foi feito no chão, que foi o mesmo que depois foi montado na Pinacoteca, na exposição de 2010, se vocês viram. Esse é um projeto feito na Nova Zelândia, onde eu fui convidada para essa exposição e me deram duas passarelas. Uma delas é essa, que ligava um edifício que era uma estação de ônibus com um centro comercial. Essas passarelas aéreas, como tem aqui para atravessar as ruas, né? E essa aí era outra passarela que ligava um centro de convenções à prefeitura. Então, a metade do trabalho ficava numa passarela e essa outra metade em outra passarela.
Não, eram lugares completamente diferentes da cidade. Um numa certa zona, outro lá distante, numa outra zona. Então, a conexão da frase, você tinha que fazer um determinado percurso e fazer relações aí, né? Então, real people are dangerous. Só foi feita o real people porque o are dangerous, eles decidiram que era de fato perigoso, que de fato assustaria as pessoas. Fiz todas as concessões, mudei de cor, mudei de material, mudei de tudo, mas não teve jeito. Quando você pensa numa obra, você pensa em determinado objetivo, em determinada cor. De repente você tem que abrir mão de algumas coisas, muda de cor, muda de forma, muda de... Como é que fica? É doloroso esse processo ou não? Não tem nada de doloroso. É o sentido de que a arte é também a arte do possível, né? Ou é isso ou não é nada. Então você... Não é que o trabalho ele tem tanta importância que se ele for feito em roxo escuro ele não vai ser nada, e se ele for feito em amarelo, ouro, ele vai ser ótimo. Não é nada disso. Eu acho que ele tem que ter raízes mais fundas, aonde essa aparência, essa parte mais superficial, ela deve funcionar até certo ponto de um modo ou de outro. Tem um leque de negociações possíveis nessa superfície exterior. Ela não tem se me pedisse para mudar de frase, né? Aí não ia dar. Entendeu? Então é isso que eu estou te falando. Estruturalmente, como ele está lidando com a linguagem simbólica, na verdade, eu podia distribuir panfletos na rua escrito essa frase também. Seria um outro modo. A cara dela, a superfície dela, ela podia mudar de roupa, ela podia ser verde, ela podia ser azul, ela podia ser amarela. O que não dava para fazer era negociar a modificação do sentido e do significado do trabalho. Algumas variáveis, é com isso que a gente trabalha no projeto, é com essas variáveis, né? Quando eu falava para vocês do projeto, que é um modo de você racionalizar esses primeiros impulsos e ver como é que você constrói o trabalho para ele ficar em pé, na verdade o projeto lida com todas essas variáveis. É claro que numa experiência aqui de auditório com vocês, eu estou mostrando a última variável, mas teve muitas outras, entendeu? Desde o tipo de letra, qual a tipografia usar, de que modo construir isso, com lâmpada paralela, com lâmpada assim, com lâmpada desarranjada ou arrumada, azul, amarelo, enfim. Você vai constituindo o território para o trabalho se realizar. Se realizou assim, parcialmente. Isso é uma característica sua, pessoal, da artista Carmela. Com outros artistas, não sei se você pode responder por eles, né? Mas a arte é sempre a arte do possível, tá certo? É aquilo que dá. Você imagina se o Volpe fabricava a tinta dele, deixava lá na janela para ver se desbotava ou não, se determinado azul desbotava, ele não usava. Você imagina que quando ele tinha 20 anos ou 30 anos, que ele pintava a parede, em vez de pintar a tela, ele estava ali fazendo experiências cromáticas fantásticas, maravilhosas, com outro material, encomendado por uma outra pessoa que ia pedir um tal verde para ele, e ele fazia. E ele aprendeu isso com um tipo de sabedoria tão extraordinário, que os últimos trabalhos dele, se você fosse comprar um trabalho dele, encomendar um trabalho para ele, aí ele mandava você dar 3 cores. Que cores que você quer? Aí você falava azul, roxo e amarelo. A partir disso, ele constituía as outras gamas de cores que ele ia relacionar com aquelas que você tinha pedido. É super bonito, não é? Então, é isso que eu estou te falando, entendeu? É que bom que ela seja móvel, possível de se transformar, articulável com outras posições. Esse tipo de coisa
ela mantém o núcleo dela duro. O núcleo duro do Volpe era uma certa estruturação do plano da tela, com certa escala de tal bandeirinha, ou com o mastro, com o que quer que fosse. E depois a cor, ele entrava nessa cor, fazendo você participar do jogo dele, entendeu? Porque cor é jogo, é sempre jogo, né? É sempre uma correlação do entorno, do que está perto, do que da área que você cobre, tá certo? Então, fazer disso de fato um jogo. Ele não abria mão da estrutura, mas da coisa cromática ele podia jogar. Isso é muito bonito, né? Oi. Uhum. É uma coisa sua, assim, sozinha, ou você conta com uma equipe trabalhando com você com isso também? Não é bem uma equipe, são 2, 3 pessoas em termos de desenvolver o projeto, quando se trata do projeto técnico, né? Uhum. Na concepção, Desenhos. a concepção, os primeiros desenhos, os primeiros esboços eu faço. Depois, na hora de pensar a execução, materiais, etc., eu preciso de ajuda, sim, ajuda técnica, com certeza. Essa é a exposição da Pinacoteca 2010, vou passar rapidinho. Esse é o presunto, a carga. Ao fundo vocês veem essas linhas escuras que são os alagados. A negra que está lá. A sala que eu pedi para tirar os painéis, para que se abrisse para a cidade. Então, essas é a única exposição que teve na Estação Pinacoteca, onde as janelas eram abertas, e porque era importante para o diálogo com os trabalhos não ficarem confinados dentro do museu e poderem se abrir para essa conversa com a cidade, né? Essa é o trabalho Iluminuras, que ficava em torno do prédio, do lado de fora, porque esse prédio era o antigo prédio do DOPS, onde eles prenderam muita gente durante o tempo da ditadura militar e torturaram e mataram. Então, eu pensei em pôr essas lâmpadas giratórias, que são as lâmpadas da polícia, em torno do prédio todo. Não sei se essa é a ideia, quer dizer, mas funcionava muito como um memorial, algo que remetia a isso que aconteceu naquele prédio. Acho que tinha uma sensação também ressignificava aquele edifício, quer dizer, chamava atenção para a história do edifício, mas ele funcionava como, eu não estou encontrando a palavra ideal, talvez. Era algo que era muito, talvez, mas algo que era muito mais... eu não sei como é que chama essa coisa que fica aceso o tempo inteiro. Uma pira. Era aquilo, uma coisa de vida. Tinha um lado que era positivo, que reconhecia o passado, mas tinha... Não sei. Enfim, eu gosto muito disso. Eu acho que tinha esse pedaço, sim, de deixar sempre uma luz acesa para se...
quê? Esse é o projeto do SESC Belenzinho. Esse é o hall central de um dos edifícios, que tem o chão de vidro, porque ele dá visibilidade para uma piscina que está no andar de baixo. Depois esses 3 andares inteiramente de vidro, e essa parede lateral que vocês veem aí também é um grande plano de vidro. Então, as escadas iluminadas, elas refletiam embaixo, do lado, todos os lados. Elas são escadas industriais comuns que foram recompostas, reconstruídas com as lâmpadas tubulares brancas. Tá lá. Tá lá até 31 de julho. Ah, é verdade, eu tinha me esquecido, olha, é verdade, você lembrou bem. É colorida. É uma só, né? É outro trabalho. Bom, acho que é isto. Gostaria que vocês fossem no SESC, que ainda está lá, essa instalação das escadas. Carmela, eu agradeço. A sua fala foi ótima. Foi uma conversa, acho que foi a primeira de todas as... Posso estar enganado, se eu tiver, você fala. Mas que houve uma conversa o tempo inteiro, um diálogo o tempo inteiro com a plateia. Foi muito bom. Foi muito bom. Olha, eu também gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. E na próxima terça-feira a gente vai ter um encontro com o Fernando Lindotti, que é um artista de Florianópolis, que vem especialmente para falar aqui no grupo. Então eu espero vocês. Se você puder vir, também vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até mais. Obrigada a você.